Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciaremos em instante a nossa cerimônia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e também o ato de beijo e adoração a nosso Senhor crucificado. Por isso nós pedimos que você em casa que nos acompanha possa já separar uma cruz com Jesus crucificado nessa cruz, para que no momento em que o sacerdote beijar nosso Senhor na cruz, você também da sua casa possa repetir este ato. Por isso, com profundo espírito de piedade e devoção, acompanhemos esta nossa cerimônia com muito silêncio e devoção. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, ó meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado,
golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de nós e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos a cruz e te risse pela luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho.
É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse um malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou velar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai,
eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos se ajoelham.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassasse. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos paroquianos e tantos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela rede social do YouTube, vocês que estão nos acompanhando também pela transmissão da Rádio Clube 93,9 aqui em Brasília de Minas, é bom ter vocês conosco nesse dia tão importante do nosso tríduo pascal, Sexta-feira Santa. Este momento sublime das 3 da tarde, onde todos os católicos param porque o seu Senhor e Salvador morre na cruz, e exatamente para nos salvar. É importante lembrar hoje, como nós ouvimos na primeira leitura, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele sofreu as nossas dores. O que nos encanta em nosso Deus é perceber que desde Abraão Ele quis caminhar conosco, como nós vínhamos refletindo durante toda a quaresma. Ele fez uma aliança. Ele prometeu que estaria caminhando conosco, onde quer que nós pudéssemos ir. Existe um povo que caminha e Ele acompanha esse povo. Nós aprendemos também, em toda essa nossa celebração rumo à Páscoa, que o povo de Deus foi escravizado e o Senhor, Ele proporciona libertação. Ele se importa com esse povo preso, oprimido, sofrido. E o nosso Deus, Jesus, o nosso Deus de amor, para que nós nos encontrássemos e não nos perdêssemos, para que o nosso sentido fosse devolvido, Ele mostra então que o que vencerá o mundo, que o que vencerá todas as tribulações, sofrimentos, mortes e perseguições é a doação da vida por amor. Então nós temos um Deus que dá a sua vida por nós, que desde os relatos do Antigo Testamento Ele se importa conosco. Então
Então Jesus, ele vem trazer essa fonte do Novo Testamento, dizendo para que olhemos para ele que dá a vida por nós. Nós temos a alegria de ter um Deus que sofreu as nossas dores. É um Deus que sabe o que nós passamos. É um Deus que sabe o que nós sofremos. E nós nos dirigimos a Ele sabendo disso. Ele me conhece. Ele sabe o que eu passo. Ele sabe dos meus sofrimentos. Então nós temos em Cristo, hoje, que é o dia da adoração do crucificado, nós olhamos para as chagas de Cristo e aprendemos que a dor cura a dor. A dor da entrega do Senhor, essa entrega de amor que morreu por nós na cruz, é para curar a nossa dor. É para que nós tenhamos nele uma esperança. Para que nós tenhamos nele um Deus a quem recorrer. E Ele quer que nós tenhamos o conhecimento disso. Você que está em casa acompanhando esta homilia, hoje você precisa saber, retomar e reconhecer. O Senhor sabe de tudo isso que nós estamos passando com essa pandemia. Ele conhece os nossos medos, as nossas ansiedades. Ele conhece tantas coisas que estão fazendo, usando deste tempo em relação à pandemia. Ele sabe muito bem que homens que pronunciam verbos, que às vezes querem até pronunciar em nome do povo, que às vezes têm discursos em nome do povo, estão usando disso para manipular o seu povo. O Senhor sabe disso. Ele conhece tudo aquilo que traz dor ao seu povo. A dor cura a dor. É um Deus que se importa conosco. E é um Deus que quer que nós também tenhamos essa fragilidade, essa sensibilidade de nós também nessa vida poder dar um pouco de nós pela dor do outro, para que as pessoas possam saber que elas podem também recorrer a nós, que elas têm com quem contar, que não estão sofrendo sozinhas. O mundo inteiro partilha de uma grande chaga de dor, e nesse momento nós somos chamados a nos unir uns com os outros, e os cristãos poderem estender a mão, sabendo a dor de quem está sofrendo. É muito ruim quando nós às vezes temos pessoas que querem nos direcionar, querem nos conduzir, querem nos formar, querem nos defender, querem gritar em nosso nome, mas elas não se importam conosco, elas nem sequer nos conhecem, elas não sabem das nossas dores. Se tem algo que Cristo abomina, é alguém que quer defender um povo, mas que não sabe a real dor desse povo. Eu me lembro quando eu estava ainda nos estudos do seminário, nos primeiros anos, eu fui enviado para uma comunidade onde os jovens, adultos, eles migraram, né? Eles saíram de lá para ir para cidades vizinhas, maiores, para estudar. Era uma região muito pobre, uma comunidade muito pobre, um lugar muito pobre. Então, celebrando a Páscoa com as crianças, no domingo de manhã, então eu tive a inspiração de ir de casa em casa, entregando as crianças para os seus pais, para aqueles que estavam em casa. Eu quis proporcionar esse encontro. Alguns estavam lá com padrinhos, com madrinhas, só com o pai, a mãe tinha ficado em casa, mas levar para encontrar a criança com a avó. Esses momentos de encontro que a Páscoa precisa proporcionar. E eu me lembro que ao chegar numa casa muito simples, tinha uma cerca de arame, e eu estava segurando pela mão um menininho que me dizia: é aqui, missionária, a minha casa. Ele correu lá dentro e foi chamar a mãe dele que estava lá. Ele havia ido com a vizinha que havia levado os outros.
E aí a mãe me veio à porta, segurando pela mão outro filho dela, que era irmão gêmeo daquele que estava comigo na celebração. Muito parecidos. Eu sempre costumo contar isso dizendo que até o lado em que era partido o cabelo e penteado o cabelo para o mesmo lado. Muito parecido, gêmeos univitelinos. E eu perguntei para a mãe: por que esse que está com você, ele não foi à celebração também? Ele está doente? Ela me disse assim: ô seu missionário, eu não vou mentir para você. As celebrações aqui, como o senhor viu, acontecem no grupo. E a diretora que chegou para o grupo, ela falou que não quer saber de menino lá com roupa suja, velha ou rasgada. Então, aqui em casa, a gente só tem uma roupinha boa. Então, quando um vai, o outro tem que ficar. Não tem roupa para dois. Não tem roupa boa para dois. Então, esse dia marcou minha vida muito fortemente, porque eu vi ali uma pessoa que trabalhava com crianças, estava à frente de um povo muito pobre, que não sentia na pele, no coração, a dor daquele povo pobre. É um risco que nós corremos em nossa sociedade, é um risco que nós corremos diante desse mal da pandemia, é de termos muitos discursos belos, maravilhosos, românticos e encantadores, mas estarmos totalmente distantes de sofrimentos. Por isso, o Deus que nós servimos e adoramos é um Deus que sentiu na pele, na carne, as nossas dores e feridas. E Ele quer que nós sejamos assim também, pessoas que sintam no coração, na pele, porque todos estamos passando pelo mesmo sofrimento. Nós precisamos ser aqueles que estendem a mão, que a nossa dor, o que nós estamos passando, naquilo que pudermos oferecer alguma coisa, que a gente possa oferecer. Eu fico observando como que o egoísmo está tomando conta. Gente, as minhas mãos precisam ser protegidas por álcool em gel, mas a mão do meu irmão também. Tem pessoas que têm a coragem de chegar no supermercado e comprar a caixa inteira só para a sua família. Tem gente que é capaz de chegar num supermercado, num local de comércio e comprar caixas e caixas de todas as máscaras e estocarem em sua casa. Não se importa com a ferida do irmão. Não sabe, não sente, não vê que o outro também está passando a mesma dor, a mesma ferida. Se você está acompanhando essa pregação, nessa Sexta-feira Santa, que não seja assim a sua postura, que não seja assim a nossa postura. Se você está sofrendo, está com medo, se você já está passando necessidades, eu queria te lembrar, a dor não é só sua, é uma dor mundial. Outras famílias estão passando também por essa dor. Então, neste momento, aquele que sofre, ajuda o que sofre. Aquele que tem uma dor, sabe que o outro tem a dor. Aquele que sabe que um pouco do conforto que pode trazer para a sua chaga, leva um pouco e proporciona também um pouco de conforto para as chagas do outro. É assim que nós vamos passar por essa pandemia, mostrando que nós temos um Deus que nos ensinou a carregar sobre nós também as enfermidades do outro, a sentir na nossa pele também as dores do outro. Você que está em casa, quantas vezes por dia você tem rezado pelos profissionais da saúde? Eu peço a você que reze muito, porque você não sabe se você precisará dos serviços dele amanhã. Você não sabe se um parente seu que você ama muito precisará dos serviços deles amanhã. Essa porção do nosso povo que está sofrendo à frente da batalha da pandemia não pode ser esquecida. Você está em casa, está protegido, não está à frente da batalha, perto das pessoas com suspeita de contaminação, mas você pode estar na sua casa rezando constantemente
para que eles fiquem fortes, não se abalem. Imagine a situação psicológica de um profissional de saúde, de estar ali tendo que ajudar pessoas que às vezes eles nem conhecem, mas estão ali por amor, sendo que em casa tem uma criança, tem um idoso, tem alguém também do grupo de risco. Imagine a dor de um coração de uma pessoa dessa. A pergunta na hora: e se eu me contaminar? Como que vai ficar a minha situação? Não posso voltar para minha casa? Imagina o coração de um profissional da saúde. Então, nesse tempo de pandemia, que a dor que você está sentindo, que a dor que você está passando, ela seja um meio para que você saiba e se aproxime mais das pessoas, porque elas estão sofrendo também a dor que você está sofrendo. É nesse momento que Jesus quer nos ensinar que a dor cura a dor. A dor dele na cruz veio como reparação, restauração para todos os que estão sofrendo. É por isso que eu amo Jesus Cristo. É por isso que eu tenho Ele como Deus da minha vida. Eu acredito muito e quero acreditar que é por isso também que você tem dito por aí que você é cristão. Se não for por esse motivo, não tem sentido você dizer que é cristão. Vamos neste momento refletir um pouco, porque hoje é um dia propício para a nossa conversão, para que nós passemos a adotar, a amar e adorar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo João Justino e por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis de vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que todos aqueles que padecem com a pandemia do Covid-19 sejam consolados, todos os que sofrem com a doença e a morte provocadas por essa pandemia, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que se encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que de casa nos acompanha, nós vamos iniciar neste momento a parte da nossa celebração em que nós adoramos o crucificado. Ele é apresentado de forma solene pela igreja e você neste momento que tem o seu crucifixo exposto em casa também, possa acompanhar este nosso momento e realizar aí na sua casa este momento de reflexão e adoração de Jesus, que morre na cruz por amor à humanidade. E nós vamos cantar assim, a cada parte que for desvelada da cruz, nós vamos cantar: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vocês vão responder: vinde e adoremos. Cantemos: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Neste momento a cruz será fixada em sua base e o Padre Júnior, presidente dessa celebração, representando todos os católicos da nossa paróquia Senhora Santana, então neste momento ele beija a cruz do crucificado e você aí da sua casa, né, beija a cruz do seu crucificado. Lembrando que não é bom, né, várias pessoas beijarem o mesmo objeto. Então talvez escolha alguém da casa para beijar em nome de toda a família. Enquanto isso, cantemos. Olho nos teus olhos, em meio a tanto pranto, parece mentira que o crucificaram, que és o pequeno que eu embalei, que adormecia tão logo em meus braços, aquele que sorria ao olhar o céu, e quando rezava ficava sério sobre este madeiro. Vejo o pequeno que entre os doutores falava no templo, que quando perguntei respondeu com calma que se encarregava dos assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Este mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho, que alimentou tantas pessoas e aos pobres enfermos os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou em silêncio ao morrer seu amigo.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado deste mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz. Mesmo fraca, ferida, teu olhar me mostra amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho. Te convido a caminhar também comigo. Oh, mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu calor, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar a você que nos acompanha
pelo canal do YouTube e pela rádio FM 93,9. Que logo mais às 19 horas estaremos eu e Padre Fernando aqui na Matriz, fazendo com vocês a nossa Via Sacra. E a nossa Via Sacra hoje ela será feita pela proposta da campanha da fraternidade. É o livrinho que foi distribuído um tempo antes para que você tivesse acesso ao conteúdo da nossa Via Sacra. Você então é o nosso convidado às 19 horas para estarmos juntos aqui em mais um tempo forte de oração. Deus os abençoe. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.